beijo começou no Pai, Senhor. Louvar o hino 151. Fala, Jesus querido, fala-me hoje sim, fala com tua bondade, fica aos pés de mim, meu coração aberto está pra tua voz ouvir, enche-me de louvores e gozo pra te servir. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livres te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre eterno tom, ouvindo a voz eu quero, e nesse mesmo som, para teus filhos falar, e no caminho
carnaval em 80, tá? Não perturbei do coração, porque eu sempre estou fiel. Eu fecho a porta do leão, na qual estou com Daniel. Sou eu aquele grande eu sou, e onde estás também estou.
6, verso 10 a seguir. Efésios capítulo 6, versículo 10. Eu vou ler um versículo, os irmãos podem ler outro, nós vamos fazendo essa leitura alternada, amém? Para todos participarem da leitura da palavra do Senhor. Encontraram? Efésios capítulo 6, verso 10, diz assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. A igreja. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Igreja. Por isso, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir ao mal, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. Igreja. Calçando vossos pés com a pregação do Evangelho da paz. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dada a palavra, abrir da minha boca, para que os antigos conhecido mistério do Evangelho. Pelo qual sou embaixadores em cadeia, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, diante desta palavra, lemos Efésios capítulo 6, versículo 10 a seguir. Meu Deus, que esta palavra, Senhor, possa entrar em nosso coração e que nós possamos firmar a nossa fé, perseverança no Senhor, porque somente o Senhor pode nos dar vitória, somente o Senhor pode repreender todo o mal da nossa vida, somente o Senhor tem o direito de vida eterna, e em nome de Jesus nós te louvamos nesta noite, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos ouvir a Emily com a Maninha. Vem cá, louvamos o Senhor.
Aleluia. Cumprimento a igreja pela paz do Senhor. Porém, que em salmo 100, né, que a gente tem que agradecer ao Senhor por tudo. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Entrai pelas portas deles com louvor e em seus atos com hino. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e é eterna a sua misericórdia e a sua verdade estende de geração em geração. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ouvir Isabela. Vamos ouvir. Está com a garganta ruim? Glória a Deus. Vamos ouvir a missionária de Cristo, glória a Deus. E após, aí os oficiais já recolhem essa oferta e os dizem. Amém? Glória a Deus. As necessidades de Cristo, da igreja da paz do Senhor. Te
suplica o perdão e roga a Deus que lhe renove o espírito reto. Primeiro versículo: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e o fiz que a teus olhos é mau, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me faz conhecer a sabedoria. Purifica-me como isopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais alto do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que goze os ossos que tu quebraste. Esconda a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renove em mim o espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retire de mim o teu espírito. Amém? Vamos estar orando, só pelo Deus e Pai. Pai, nós queremos te louvar, te agradecer por essa oportunidade na presença, ó Deus. Pai, que o Senhor possa abençoar essa palavra, nós possamos aprender nessa noite, ó Deus. Que o Senhor possa abençoar a tua igreja. Faça-se presente em nosso Deus, Senhor. Que nós não somos nada sem ti, sem a tua presença, ó Pai. Pai, perdoa os pecados e falhas. E abençoa o teu povo. Em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Vamos estar falando a história de um rei chamado Davi. Mas antes de nós entrarmos nesse Salmos número 51, nós temos que aprender como e quando chegou até aqui essa história de Davi. Lá no 1 Samuel, capítulo 16, ali vai falar sobre o chamado, o ungido, o jovem chamado Davi. Aí o Senhor Deus ordena a Samuel ir até a casa de Jessé para ungir o rei de Israel. E quando nós olhamos essa palavra, quando Samuel chega até a casa de Jessé, ele vai olhar muito pela aparência. Esse sim é Eliabe, esse como é robusto, bonitão, esse sim vai ser o rei de Israel. Mas Deus não confirmou que seria Eliabe. Veio também Abinadab, e ali não teve a confirmação que seria o rei de Israel. Porque o profeta Samuel estava olhando para a aparência, mas nós sabemos que Deus, Ele não olha para a aparência do ser humano. Deus não olha para ser moreno, louro, tem olhos castanhos, azuis. Não, Deus não olha para isso. Deus olha o que está dentro. Como está a sua alma, o seu coração, para cuidar de um povo. E assim passaram todos os 7 filhos de Jessé. Todos ano passado acabaram todos os filhos, e não escolheu nenhum para ser ungido, para se tornar o rei de Israel, para se tornar, não para ser rei de Israel naquele momento. E quando nós olhamos essa palavra do Senhor, Samuel pergunta: mas tem mais alguém? Tem mais alguém dos seus filhos? Tem sim. É um jovem chamado
Davi, que está lá no pasto, está pastoreando as ovelhas lá, está cuidando do rebanho. Então o profeta Samuel chama o Davi. E quando Davi chega até a sua casa, ele tem uma confirmação que ali seria o rei de Israel. Mas é interessante nós observarmos, igreja, que todos ali queriam colocar só o Jessé, queriam colocar só os filhos robustos, bonitões, deixou o jovem de escanteio. Diz os historiadores que ele tinha por volta de 14, de 15 a 17 anos, não tem a confirmação certa. E ali é ungido para se tornar um rei para o povo de Israel. Aí começa toda essa história, esse relato, que foi feita uma promessa para Davi, para ser rei de Israel. E nós pensamos que, olha, foi feita essa promessa hoje, então essa promessa vai se cumprir amanhã, daqui meia hora. E o propósito de Deus na vida de Davi não foi rápido. Teve um processo sobre a vida de Davi. Depois que ele foi ungido para se tornar um rei em Israel, teve muitas batalhas também. E a primeira batalha de Davi, sendo jovem, como que ele não poderia participar do exército, os teus irmãos mais velhos estavam lá para guerrear com os filisteus. Por volta, eles poderiam ter uns 20, 19 anos mais velhos de Davi. Porque hoje, para ser do exército, tem que ter 18 anos para se alistar. Vamos colocar que seus irmãos de Davi tinham por volta de 19, 20, 18 anos. Estavam com aquela batalha com os filisteus. E Jessé vai até os seus irmãos. Vai até com os seus irmãos. E chegando o jovem Davi lá, e vê aquele gigante afrontando o nosso Deus. Vê aquela situação, aquele gigante zombando do nosso Deus. E acaba um jovem de 17, 18 anos mais ou menos, acaba derrotando esse gigante chamado Golias. Aí começa toda a exaltação para a vida de Davi. Todos começam a cantar. E um espírito imundo entra, começa a atormentar Saul. Aí começa a perseguição contra a vida de Davi. Deixa aqui. Não tem. Quer matar Davi. Davi se torna amigo íntimo de Jonatas. E tudo isso aconteceu para mostrar que a promessa do Senhor não se cumpriu imediatamente sobre a vida de Davi. Teve um processo. Teve um tempo determinado para acontecer algo sobre a vida de Davi. Os irmãos, abrem suas Bíblias aí. Segundo o livro de Samuel, capítulo 5. Mostrar quanto tempo se passou na promessa de Davi. No dia que ele foi ungido para se tornar rei para o povo de Israel. Segundo o livro de Samuel, capítulo 5, versículo 4 e 5. Quem encontrou pode ler.
Jerusalém reinou 33 anos sobre todo Israel e Judá. Amém. Mas imagina, pensando que Deus fez a promessa para Davi, ungiu ele como rei, mas se passou há 13 a 14 anos para ele se tornar rei no meio do povo de Israel. Começou a reinar com 30 anos de idade e reinou por 40 anos sobre Israel. Então começa toda essa trajetória do rei Davi agora, cuidando do seu povo, indo para as guerras, para as batalhas, mas como rei, ele tinha todo o povo sob seu domínio. Porque Davi era um homem sincero, era um fiel a Deus. Mas no segundo livro de Samuel, capítulo 11, segundo Samuel, capítulo 11, qual é o título aí? Davi comete adultério. Qual é o nome da esposa da mulher de Urias? E Davi ali nos seus aposentos vê aquela mulher famosa, linda. Olha só, ai, que mulher bonita é aquela, né? Por ser rei, por ter autoridade, poderia achar que poderia fazer qualquer coisa. E ali vendo aquela situação ali, convida aquela mulher e se deita com ela, pega, adultera com ela. Aí começa algo na vida do rei Davi, porque ele comete um adultério nesse capítulo 11. Tem um erro. Além de cometer um adultério, ainda envia o esposo de Betseba para a guerra, o homem ficar de frente para com a guerra. E ali Urias é morto. E Davi acaba ficando com Betseba. Mas Betseba só veio uma mensagem para ele: estou pojada, grávida. Imagina, ela engravida de Davi no ato de adultério. Mas aquele filho ali não iria sobreviver, porque foi um filho não da graça de Deus, um filho do pecado. Mesmo seu filho, quando nasceu, ficou doente. Davi ficou ali em jejum, em oração, 1, 2, 3 dias. Não queria comer nada. Não queria fazer nada, só orando para que desse vida para o seu filho. Mas ali, como o filho do pecado, no 7º dia aquela criança morre. Aquela criança morre. Aí no capítulo 12, vem que Natã o repreende Davi. Faz uma simbologia, ó Davi. Abra suas Bíblias em 2 Samuel, capítulo 12.
No versículo 6. E pelo poder tornar a dar o quadro picado, porque fez tal coisa, porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: Tu és este homem, assim diz o Senhor, Deus de Israel. Eu te ungirei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. Fez uma comparação de um homem rico e de um pobre. O rico tinha muitas juntas de ovelhas, carneiros, e um pobre só tinha um carneiro só. E o rico vai e quer tomar uma ovelha única do pobre. E dá esse exemplo aqui para que Davi, então o furor de Davi, no capítulo versículo 5, então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã: Viva o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. Digno de morte é o homem que fez isso. Até então Davi não se tocou o que estava falando com ele. E o Natã: ó Davi, essa pessoa é você. Você pegou a esposa de outro homem, adulterou com ela. Uma grande simbologia para a vida de Davi. Mas interessante nós observarmos é quando Deus vem falar conosco. Quando nós pecamos, nós erramos, e Deus fala bem assim para nós, como falou no versículo 8. Leia o versículo 8 aí. 8 e 9. 12? É no 12, versículo 8 e 9. Deixe a casa de teu Senhor e as mulheres de teu Senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? A Urias, o Heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste em mulher, depois de matar com a espada os filhos de Amon. Olha o que Deus fala para Davi, usando o profeta Natã. Eu te dei casa, te ungi para ser rei. Agora tu deprezaste a minha palavra. Como pode fazer isso? Feriste Urias. Imagina a nossa situação, irmãos. Tanta promessa que o Senhor Deus faz para nós. Algo maravilhoso o Senhor Deus faz para nós. Mas devido ao nosso pecado, os nossos erros, e ouvir isso de nosso Senhor Deus: ó, eu te dei casa, te dei um trabalho, tudo que você tem foi eu que te dei, mas tu me desobedeceste, deprezaste a minha palavra. Como seria o coração de Davi ouvir isso? Ser escolhido para ser rei por um ato de adultério, pecado. Ele erra. E no versículo 10: agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me deprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Heteu, para que te seja por mulher. Aí começa nós a observar o Salmos número 51.
que é o tema do nosso estudo nessa noite. Só para nós entendermos o qual é importante, porque Davi foi reconhecido como o coração de Deus. Salmos 51. Vamos para lá agora. Aí tem como motivo Davi confessa o seu pecado, depois que caiu em adultério com Batseba. E no primeiro versículo diz assim: ó, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Aí começa o clamor de Davi devido ao seu pecado, pedindo misericórdia ao Senhor, porque as misericórdias do Senhor, como por aqui, é muitas. Mesmo que nós erramos, nós temos que pedir perdão para o Senhor, pedir misericórdia para o Senhor pelas nossas vidas. Aí imagina a situação de Davi, um rei, pedindo socorro, pedindo misericórdia para Deus pelo seu erro, mas reconhecendo a tua grande benignidade, reconhecendo as suas grandes misericórdias. Porque nós estamos aqui pela misericórdia de Deus. Nós estamos aqui pela misericórdia do Senhor. Ah, se não fosse a misericórdia de Deus, como seriam as nossas vidas? Aleluia. Ah, se não fosse a misericórdia do Senhor, como seria o ser humano? Porque como fala aqui, a multidão das tuas misericórdias são muitas. Aleluia, Jesus. Mas muitas vezes nós não reconhecemos essa maravilha de Deus, essa misericórdia do Senhor para com a nossa vida. Nós pensamos que é tudo lá. Só pedir perdão de boca para fora ali já resolve o problema. Não. Davi foi conhecido como um homem segundo o coração de Deus, porque ele se pranteava nos pés de Deus, pedindo misericórdia. E no versículo 2 diz assim: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica do meu pecado. Pedindo para se lavar do pecado, das suas transgressões, da sua iniquidade. Levítico capítulo 9, versículo 2, abre aí para mim. Pode ler aqui. Versículo 2. Disse a Arão: toma um bezerro para a oferta pelo pecado, e um carneiro para o holocausto, ambos sem defeito, e traze-os perante o Senhor. No Velho Testamento era comum usar ovelhas para sacrifício do pecado, sem mácula, sem mancha. Era usar esse cordeiro para purificar o pecado do povo. Aleluia, Jesus.
E nós sabemos que o Velho Testamento é muita simbologia, como fala sobre cordeiro, sobre ovelha sem mancha, sem mácula, representando o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Porque é Ele que nos purifica do pecado. Como a oração de Davi, eu lavo-me completamente. Ele pede que o Senhor lave totalmente o seu corpo e alma da iniquidade, do pecado que ele cometeu. No versículo 3, porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Davi aqui já se coloca como aquele que conhece o que ele errou, reconhecendo o seu pecado, o teu erro. Como Davi, porque eu conheço as minhas transgressões. Porque o ser humano tem um problema. Nós todos temos um problema de não reconhecer o nosso erro, o nosso pecado, as nossas transgressões, pensando que está tudo bem. Não está. Não está tudo bem. Mas como ele estava pedindo Deus misericórdia, pedindo Deus que o lavasse do pecado, aí ele começa: Senhor, eu conheço que eu errei, eu conheço que eu pequei contra o Senhor, porque no versículo 4 diz: contra ti somente pequei, e o fiz que aos teus olhos era mal, para que seja justificado quando falares de puro, quando julgares. Contra ti, Senhor, contra ti somente pequei. Isso é uma oração de Davi. Isso é uma oração sincera de Davi. Porque o maior nosso erro, porque quando nós pecamos, erramos, só fala: Senhor, perdoa-me pelo meu pecado, pronto. Mas aqui Davi foi diferente. Davi, ele se derramou, ele se humilhou, para que Deus tivesse misericórdia do seu erro, do seu pecado. Mesmo sendo rei de Israel, ele errou. Porque muitas vezes o nosso reconhecimento pessoas estão no erro, estão no pecado, mas pensa que está tudo normal. Começa aquela oração que da boca para fora, aquela oração que não chega até o trono de Deus, aquela oração capaz de passar do teto. Porque a oração de Davi foi uma oração de aquebrantamento de coração, corpo, alma. Foi uma oração sincera diante de Deus. Porque fiz o que a teus olhos era mal, Senhor. É igual aquele jovem, filho pródigo: Pai, eu não sou digno de ser chamado de teu filho. Não sou digno de ser chamado de filho. Mas, igreja do Senhor, no versículo 5, diz assim: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. O que Davi estava falando aqui? O
que Davi estava falando nesse versículo? Eis que a iniquidade foi formada, e em pecado me concebeu minha mãe. Gênesis capítulo 3, versículo 6. Pode ler bem comigo. E a mulher vendo, é Gênesis? Gênesis 3, 6. E a mulher vendo que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, e ele também comeu. Aí começa o pecado. Depois que Eva prova daquele fruto, depois que eles participam desse fruto, como é aquele fruto, reconhece que depois que participou estava luz. Aí começa o pecado sobre a terra. E Davi, ó Senhor, em iniquidade informado, em pecado me concebeu minha mãe, porque desde lá de trás nós fomos formados. Adão e Eva teve esse ato de pecado. Versículo Romanos 5,12. Portanto, assim como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Como o pecado entrou no mundo através do homem, Davi ali reconhecendo a sua natureza pecaminosa. Porque nós somos pecadores. Tem uma denominação que eu trabalho, se falar que eles têm pecado, eles pulam lá em cima e falam que não tem erro, que eles não são pecadores. Mas imagina a situação. Todos nós somos pecadores. Só porque foi batizado ali, fala que não tem pecado. Quando a pessoa cai no adultério, o acusa, ele é pecador. Mas nós não somos pecadores. E nós todos sabemos que nós somos pecadores. Nós somos falhos. E aqui, Davi reconhecendo essa natureza pecaminosa, de onde que saiu esse pecado. E no versículo 6, eis que amas a verdade no íntimo e no oculto, me faz conhecer a sabedoria. No 7, purifica-me com ensopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alto do que a neve. O que é ensopo? Todos já leu na palavra do Senhor, na Bíblia, fala muitos detalhes sobre sopro. Números capítulo 19, versículo 18. Números 19, 18. O homem limpo tomará esse sopro e o molhará naquela água, e a
Isopo é uma planta. É uma planta que no Velho Testamento usava muito, como nesse versículo foi lido, usava para tomar. E quando fazia aquele chá, usava essa planta para astingir em todos os lugares. Na pessoa, na roupa, na casa, nos utensílios, tudo era usado esse sopro. Por isso é que Davi falou: Senhor, purifica-me como sou e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alto do que a terra. Ele pediu para ser purificado, para ser lavado, para ser limpo com o sopro, que era uma planta usada para purificar todo o ambiente, as roupas, tudo era usado com o sopro para purificar aquele local, principalmente a vida de um ser humano. Então, o que é essa oração de Davi? Pedindo purificação para ser lavado, para ser purificado do seu pecado, do seu adultério. E no versículo 8, aí depois, quando ele começa a conversar com Deus, aí começa a purificação da vida dele, do pecado dele. Aí começa a ver outras coisas para a vida de Davi. Aí ele falou assim: faze-me ouvir júbilo e alegria. Botar até aquela alegria depois daquele pecado. Nós sabemos que quando a pessoa peca, anda muito cabisbaixo. Quando a pessoa é em ato de adultério, cai o semblante daquela pessoa. A pessoa parece que acabou aquela alegria no rosto. Quando a pessoa está com júbilo e alegria, só de olhar para ele tem o Espírito Santo de Deus agindo sobre a vida dele. Mas aqui ele não fala só ao Senhor, para que gozem os ossos que tu quebraste. E esses ossos quebrados aqui foi a correção, a dor que ele passou. Porque Deus pegou Davi de jeito, vamos colocar assim, corrigiu. Porque quando Deus corrige, nós sentimos como nossos ossos estejam quebrados, dor, porque nós erramos. Porque o pai corrige o filho, por quê? Porque ele ama. E Davi era especial para Deus. Davi era um homem especial. Aí no versículo 9: esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Esconde, Senhor, a tua face dos meus pecados. Aí quando nós olhamos aqui, que quando nós olhamos, ó irmãos, apaga todos os meus pecados, todas as minhas iniquidades, Senhor. Porque Davi já estava sentindo algo diferente sobre a vida dele. Aí no versículo 10, ele falou: cria em mim, ó Deus. Cria o quê? Cria em mim um coração puro. Porque as nossas orações, muitas vezes, não precisamos fazer isso. Pedir Deus de todo o coração e alma, corpo. Pedir Deus, cria em mim um coração
verdade, ele pediu isso ao Senhor: cria em mim um coração puro. Porque o ser humano é difícil de lidar, não é fácil. Imagina a situação que Davi estava passando. Mesmo com adultério, ele caiu aos pés de Deus, pediu misericórdia, pediu purificação. Mas nesse versículo 10 ele fala: ó Senhor, para mim ser uma nova criatura, cria em mim um coração novo, puro, reto diante de ti, e renove em mim um espírito reto. Porque não tem como, igreja do Senhor, nós estamos na presença do Senhor, dentro do templo, dentro da casa do Senhor, sem nenhuma qualidade, não saber o que é um coração puro, não saber lidar com as pessoas, não saber pedir perdão, não tem como. Olha esse ato de adultério que ele passou, mas ele pediu: Senhor, cria em mim um coração puro e renova em mim o teu espírito reto. Porque o pecado não agrada a Deus, o nosso zelo não agrada ao Senhor. Mas a nossa sinceridade, a nossa obediência, o nosso amor pelo próximo agrada ao Senhor. Mas nós devemos fazer: Senhor, cria. Ele pediu para criar um coração novo. Mesmo que ele tinha um coração, por isso que vem a palavra dele, Davi, segundo o coração de Deus, porque o homem foi fiel ao Senhor. Mesmo errante, mas ele se humilhou aos pés do Senhor. Ele reconheceu o seu erro, reconheceu o seu pecado. E quando nós olhamos, irmãos, no versículo 11, Senhor, não me lances fora da tua presença, e não retire de mim o teu Espírito Santo. Não me lances fora da tua presença, Senhor, e não retire de mim o teu Espírito. Porque quando o ser humano está em pecado, o Espírito Santo se entristece. Romanos capítulo 8, versículo 9. Romanos capítulo 8, versículo 9. Quem pode ler rápido? Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se nós não temos o Espírito Santo de Deus na nossa vida, como será as nossas vidas? Nós devemos pedir o Espírito Santo de Deus todos os dias na nossa vida, igreja. Pedir para Deus que não nos lance fora da presença dele. Livro de Efésios, capítulo 4. Efésios capítulo 4, versículo 30 até o primeiro 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, Como
que nós entristecemos o Espírito Santo, Senhor? Através do nosso pecado, da nossa desobediência, dos nossos erros, da falta de amor. Nós entristecemos o Espírito Santo, Senhor. Eu fiz isso, mas foi coisa pouca, mas o Espírito Santo ficou triste. O Espírito Santo ficou triste. Você sabe quando é um abraço de pai com filho? Abraça assim. É como o nosso Deus com a nossa vida. É o Espírito Santo com a nossa vida. Ele nos abraça assim tão forte, igreja. Tão maravilhosamente que este é meu, este é meu filho, este é minha filha. Vou protegê-lo desse mal. Mas quando nós entristecemos, Ele fica triste conosco. Para nós chegarmos aos pés de novo do Espírito Santo, não se pedir, ó Senhor, cria em mim um novo coração, renova em mim um espírito reto, não me lances fora da tua presença. Versículo 31. Toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia e toda malícia sejam tiradas de mim. Toda amargura, todas as coisas ruins têm que ser tiradas das nossas vidas. Tem que ser lançado fora, igreja. Domingo teve uma pregação tão bonita do presidente Magdiel. Apocalipse 3:11, eis que vem você demora, guarda que tens para quem vem tomar tua coroa. Tudo isso faz parte da nossa vida. Que ninguém venha tomar a nossa coroa, nem a armadura, nem as intrigas, nem os erros, nem as contendas. Não venham afastar o Espírito Santo de Deus da nossa vida. Versículo 32. Antes, sejam uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Como também Deus vos perdoou em Cristo. Primeiro livro de João, capítulo 4, irmão, para nós estar encerrando. Primeiro livro de João, capítulo 4, versículos 7 e 8. Isso veio uma mulher. Primeiro livro. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Aquele que não ama não conhece. É eu que estou falando isso? É o que? É a palavra de Deus. É ela que está nos corrigindo nessa noite. Como que nós falamos que amamos e não amamos? Aquele que não ama não conhece a Deus. A palavra ela é viva e eficaz, é bem clara para as nossas vidas. Então, porque ele ainda fala assim, de amados, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Amemos uns aos outros, porque quem ama tem o Espírito Santo de Deus na vida. O que ama tem a presença de Deus na vida. É aquela pessoa que vive em contenda, só em brigas,
só em problemas, precisa nascer de novo. Qual aquele hino que a irmã Elza cantava? Você lembra? Não sei se você lembra. Só o refrão é da realidade que é nascido de novo, nascer de novo. Vamos todos louvar esse hino. Vamos todos louvar? Na realidade, o que eu queria era nascer de novo E apagar esse passado triste do meu coração, enxugar as lágrimas que ainda rolam no meu rosto. E pra isso eu sei que só Jesus dará a solução. Então, São 8h49 da noite. 8h48 da noite. Então, irmãos, e apagar esse passado triste do nosso coração, apagar esse passado triste dos nossos erros. Amém? Então, nessa noite, Deus possa abençoar a vida dos irmãos. Que o Espírito Santo de Deus venha nos ensinar mais e mais para as nossas vidas. Aí quando nós olhamos aqui, irmãos, depois que Davi pede para Deus criar um coração novo, depois que Davi fala, só não me lances fora da tua presença, aí Davi fala, ó Senhor, torna da minha alegria da tua salvação e sustente-me com espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Aleluia. Isso foi a alegria que Davi sentiu no coração depois que foi renovado pelo nosso Deus, depois que foi purificado, limpo do todo o seu pecado, o seu adultério, porque é assim que nós devemos fazer. Porque quando nós estamos com o Espírito Santo de Deus, nós sentimos aquela alegria de subir para o céu. Nós sentimos aquela alegria de pregar o Evangelho, pregar a palavra do Senhor para todos os pecadores. Amém? Eu quero agradecer a oportunidade em nome do Senhor Jesus. E Deus abençoe cada um dos irmãos. graças a Deus. Maravilha, né, irmão? Palavra abençoada. Só perde quem não vem, né, irmão? Na realidade, nós precisamos estar no culto de ensino, escola dominical. Porque se nós não tivermos ouvido a palavra de Deus, é a palavra que traz vida, que traz orientação. Tem muito crente que acha que ele já sabe tudo, né, irmão? Que ele consegue vencer. Não, ninguém consegue vencer por sua própria capacidade, não, sua força. Nós vamos vencer com a palavra de Deus no nosso coração. Por isso que a Bíblia diz: guarde a palavra de Deus no seu coração, para que não possa pecar contra o Senhor. Então nós devemos ficar atentos, né, num culto desse, uma palavra dessa, né, porque vamos se pôr de pé. Glória a Deus. Nós devemos estar na presença de Deus. Inclusive nós estamos aí organizando aí